mais um corte de bubuiá. Mais um corte de bubuiá. De bubuiá. Como foi a sua jornada desde a graduação em farmácia, né? Sim. Até você se tornar empreendedora no setor de idiomas? Bom, como eu falei, com 17 anos nós somos muito jovens. A gente ainda não, pelo menos eu com 17 anos ainda não tinha muito conhecimento sobre o mercado profissional, até mesmo o autoconhecimento. Então eu acabei fazendo algumas pesquisas naquela época de testes vocacionais, eu gostava de química, gostava de matemática. Aí eu pensei, vou fazer farmácia. Mas sem entender muito bem como que era o mercado, né? E em paralelo a isso, em paralelo à faculdade, eu já dava aula de inglês. Porque foi a forma que eu encontrei durante a graduação, que lá na UFAM, por exemplo, a faculdade de farmácia é integral. Então, como que você consegue trabalhar estudando numa universidade integral? Aí eu consegui realizar essa atividade sendo professora de inglês. E aí eu dava aula à noite e aos sábados, então eu conseguia conciliar uma faculdade integral com um trabalho, uma atuação profissional. E aí eu fui me apaixonando durante a graduação. Eu já fui me apaixonando pelo trabalho como professora de inglês. Então ali eu fui descobrindo, fui me questionando. Mas eu concluí a faculdade, né? Meus pais, eles me ensinaram muito que você deve terminar aquilo que você começa. Então, apesar de eu já estar totalmente apaixonada pelo ensino de línguas, eu concluí a faculdade, a graduação. Nunca trabalhei na área, mas ali começou meu primeiro questionamento, Marcel, de... Será que é essa profissão mesmo que eu escolhi com 17 anos, que eu quero seguir pelo resto da minha vida? Isso vai me fazer feliz? Sendo que eu já estava me sentindo muito feliz realizando o meu trabalho. E aí eu passei por um processo que se chama processo de transição de carreira com uma psicóloga. Nós seguimos uma metodologia. Ela me ajudou muito. Foi uma indicação de uma grande amiga que... entendia o que eu estava passando e me recomendou essa profissional. E foi muito bom, porque ali foi a primeira imersão que eu tive no autoconhecimento, para que eu pudesse entender as minhas habilidades, as minhas potencialidades, as minhas paixões, as minhas aptidões internas. E ali, com essa profissional, num período, acredito que mais ou menos foi um período de 3 meses, nós desenvolvemos profundamente o autoconhecimento para que eu pudesse enxergar realmente que aquela profissão com 17 anos não precisava ditar todo o resto da minha vida. Então eu decidi empreender, decidi trabalhar com inglês, abandonar o diploma. E não é tão simples quanto parece, porque a sociedade, as pessoas, os amigos, os familiares, as pessoas que nos amam, elas querem o nosso bem. Então, muitas vezes eu fui questionada por essa decisão, mas eu segui firme e busquei cada vez mais me desenvolver no autoconhecimento. Para que assim eu pudesse extrair o melhor de mim para entregar para as pessoas através do meu trabalho. E depois dessa transição de carreira, eu cheguei primeiro no ponto de me tornar professora de inglês particular. Tinha vários alunos, também cheguei a trabalhar num programa da prefeitura para aposentados aqui de Manaus. E enquanto isso, me preparava para me tornar empresária, com a KNN Idiomas, que é a franquia a qual eu represento aqui em Manaus, né? Eu e meu esposo, nós adquirimos a franquia. Então foi um processo aí, uma jornada de preparação até que no ano de 2021 nós abrimos a nossa unidade e iniciamos as nossas operações aqui. Sim, quando eu cheguei lá, tinham outros brasileiros também, assim como eu, tinham pessoas que foram já falando inglês em nível avançado, tinham pessoas em níveis intermediários, em níveis iniciantes. Então eu conheci muitos brasileiros quando eu estive lá fora. E eu percebi, Marcel, que a habilidade de comunicação era uma trava
para muitas pessoas. Elas chegavam lá, às vezes, já tendo certificado de nível avançado, já tendo estudado 5, 6, 7 anos aqui no Brasil, mas quando você chega lá, você precisa se comunicar, do momento que você acorda, do momento que você vai dormir. Então, eu observei que muitas pessoas, elas tinham essa dificuldade na comunicação. Com certeza, Marcel. Como eu falei para você, eu cheguei a trabalhar num programa da prefeitura aqui em Manaus, que era para aposentados. E e quando a gente fala do aprendizado da língua inglesa, o falar um outro idioma ativa diversas áreas do cérebro. Faz parte do processo de aquisição de uma língua, você treinar a memorização, você entender regras gramaticais. Então, o aprendizado de uma língua, ele fortalece a memória, ajuda a fortalecer a memória.